21 minutos carregando, né? Um pouquinho, tempo da gente ir no banheiro aqui. Só que o valor aqui sai um pouco salgado, hein, pessoal? R$40, R$39. E nosso trajeto ainda falta um pouquinho, né? Quase os 300 quilômetros. Só que a gente ganhou uma autonomia boa agora, né? Mais 116 quilômetros aqui só nessa recarga, ou seja, quase 80%. Né? Atualizou de novo 77%. Né? Já dá pra gente poder ir mais um pouquinho no elétrico para poder fazer aquela nossa jogada dos 80%. Para dar aquela reforçada no consumo, né? Que aqui também saiu bem salgadinha a recarga, mas bota o cálculo aí. Será que você conseguiria rodar 100 km com R$47, R$43? Muito bom. Bora para Curitiba. É isso aí. Estamos aqui na Regis Bittencourt, a 150 km de Curitiba, do nosso destino final. Olha essa névoa baixa, pessoal, que legal. Radar de velocidade à frente. Pista bonita, não é? E é isso aí, pessoal. Estamos aqui próximo ao nosso destino, né? 150 km aqui. Acredito que mais 1h30, né? De carro aqui, indo tranquilinho. E considerações finais, tá, pessoal? Considerações finais. O carro aí tá indo bem, tá indo muito bem. A gente já tá chegando aqui, ó, a 9 horas de condução e numa média de 16 km/2 por litro. Já foram quase 680 quilômetros. Pacote não, 658 quilômetros a uma média de 83 km por hora. Viu, pessoal? Nem pisei tanto, né? Tempo definido aqui é de Cuidado, 7 horas. veículo no acostamento à frente. Quase 8 horas de viagem já. Uma média aqui de 16 km por litro. Mas esses 16 km por litro, pessoal, ele tá um pouco maquiado, tá? Porque a gente fez 2 recargas no caminho. Recargas rápidas, né? A primeira recarga ali a gente fez lá naquele posto. Acho que a gente chegou ali a 30%, se eu não me engano. Vamos olhar aqui no vídeo para poder lembrar. E essa última a gente chegou a quase 80%. Né? E a gente, saindo de São Paulo, a gente só carregou um pouquinho. Depois de ter abastecido ali, né, a gente só usou a gente só usou o combustível. Assim que a gente saiu de São Paulo, né, a gente usou a combustão um pouquinho ali, até ele chegar a 80%, que já estava bem próximo, né, porque a gente saiu daqui no último carregador ainda carregando, né, ainda ele heavy. E chegando ali no posto, a gente abasteceu mais 80%, né? Carregou mais 80% na carga rápida ali da Porsche, da Green. E a gente tocou mais um pouquinho aqui pra frente, né? Tocou mais 100 km e agora ativou de novo o modo Heavy para poder recarregar. Só que eu ativei o modo Heavy, o modo Sport, pessoal, já tem um tempo e ele não está carregando como estava carregando antes. Olha que interessante. Ele tá aqui em 16 km ainda, tá vendo? E ele tá mais abaixando do que recarregando. Então eu não sei, né, se porque a viagem tá muito longa, né, 9 horas aqui de viagem, quase 8 horas de viagem. Eu não sei, né, se ele não tá carregando mais direito por conta da quantidade de tempo, né, que a gente já tá rodando, né, praticamente 8 horas rodando. Fizemos 2 recargas, não sei se ele entrou em algum modo de proteção aqui da bateria, para poder não carregar como estava carregando antes. E o consumo começou a cair bastante, né? Até ali atrás, né? Como a gente rodou bastante ali no Euro Elétrico por ter carregado, estava 18. Daí ele caiu drasticamente aqui o consumo, né? O que é normal, né? Quanto mais ele fica com a bateria baixa, mais ele custa carregar a bateria. Menor autonomia dele na combustão, tá, pessoal? Isso daí é o padrão dele mesmo. Mas o que a gente tem a dizer do carro, tá, pessoal? Com relação ao Tigo, comparando, né, com essa mesma viagem aqui que a gente já fez diversas vezes com o Tigo,
com o Tigão, né? Vendido, deixado lá no Rio de Janeiro. É que esse carro também é muito confortável. Ele entrega a potência na hora que a gente precisa, né? Por ser 4x4, então pisou no acelerador até o talo, né? Ele em modo heavy, ele vai chamar motor combustão, vai acionar os 3 motores, né? Ou seja, ele tem um motor no eixo dianteiro, um motor no eixo traseiro e ainda um motor a combustão no eixo dianteiro. Então ele joga uma potência muito forte, pessoal. Então se você está em modo heavy, ali, principalmente em modo esporte, pisou até o final, você vai colar no banco. Você pode estar a 100, 120, você vai colar no banco, né? E vai conseguir fazer qualquer ultrapassagem ou sair de uma situação difícil rápido, né? Essa é a diferença visível assim na hora de dirigir, tá? Ele do Tigo. Outras coisas que eu acabei não gostando muito, tá, pessoal? Agora, né, puxando sardinha um pouco pro Tigo. Para mim falta botão, tá, pessoal? Falta botão aqui no painel, né? Se a gente for ali por exemplo, pro Android Auto, né? Se a gente vier aqui pro Android Auto, ele perde os botões, né? Daí se eu quiser, por exemplo, reduzir o ar-condicionado, comando de voz, ou eu sou obrigado a voltar para a tela, né, com os 3 dedos assim, e fazer o ajuste manual, né, pessoal? Isso por tudo tá na multimídia aqui, isso eu não gostei muito, tá? Com relação ao Tigo, né? Eu tinha aqui os botões do ar-condicionado para poder mudar. E eu até consegui personalizar aqui os botões aqui para poder botar em modo esporte, botar em modo normal, né? Trocar os modos entre heavy e heavy aqui pelo volante, né? Porque naturalmente você tem que fazer um caminho longo aqui pela multimídia para poder chegar nesses caras, então eu coloquei ele no atalho. Mas o ar-condicionado ainda tá ali, né? A gente até instalou, né, o desbloqueio, e com o desbloqueio a gente ganha isso aqui, ó. Que é um visorzinho, um painel assistido no botão, no botão do volante, né? Onde a gente consegue, navegar aqui e acionar o ar-condicionado. Mas toda vez que ele aciona aqui, ele sai da tela e vai para a tela de ar-condicionado. Então a gente consegue pelo botão aumentar e diminuir o ar e aumentar e diminuir a temperatura, mas ele obrigatoriamente, né, ele não acata só por aqui, velocidade, né? É de 110 km por hora. Ele automaticamente muda aqui também, limite de velocidade. Então, isso para mim é um ponto negativo, tá, pessoal? Nada que atrapalhe, tá? Nada que, isso aqui é muito chato, porque a multimídia dele, né, é rápida. Então, para mim é que fazer essa navegação, ir de um lado para o outro, é um pouquinho incômodo, mas não é nada que, me deixou triste na viagem, tá? Porque a multimídia dele foi muito rápida, responde muito rápido os comandos ali, ela não travou em momento nenhum. Diferente da própria multimídia do BYD, tá? Que em viagens longas, assim, com o Android Auto, ele direto desconectava, e aqui não desconectou em momento nenhum, ficou super fluido o Android Auto. O GPS dele, tá? Eu comparei com o da Maps, comparei com o Waze, e vim rodando nos 3 aqui, né? E ele, pessoal, muito legal, tá? Muito bom mesmo, tem vários postos. Mostra as entradas ali, principalmente em São Paulo, né, que eu sempre me perdi ali em São Paulo. Ele mostra as entradas direitinho, e isso para mim é um ponto positivo até com relação ao Waze, tá, pessoal? Eu só não acho ele melhor do que o Waze, porque ele primeiro não mostra os pardais, né, os radares, e ele não mostra o tempo, né, estimado, né, ele fica assim, ó, também, né. Então, não sei se é alguma configuração, ele mostra ali uma barrinha, mas ele não fala, você vai chegar a tal hora, vai chegar aproximado essa hora. Eu não consigo ver isso daqui nele. Pode ser a configuração, depois eu vou mexer um pouco melhor, mas eu senti falta, né? Senti falta dessa informação, né? De hora de chegada e tudo mais. Quantos quilômetros falta para chegar, né? Não tem, não mostra. Mas ele é bem preciso, tá? O GPS é bem preciso, ele reflete aqui também no painel. E não só esse GPS, tá, pessoal? Se você configurar um Android Auto aqui, tanto o Maps quanto o Waze, ele vai mostrar aqui também, né? As paradas, né? As curvas que tem que fazer, os pedais e tudo mais. Isso aqui é bem legal. E também mostra lá no Redapt Display, né? Então, é isso aí. Outro ponto positivo, pessoal, desse carro aqui na viagem com relação ao Tigo e ao Song Pro. É isso aqui, ó.
deu dois toques aqui na manchete de baixo aqui do piloto automático. Ele acionou o verdinho no volante, acionou aqui. Piloto automático adaptativo com assistente de curva, pessoal. Isso daqui para mim é espetacular. E ele funciona muito bem mesmo. Não é perfeito, tá? Não é perfeito, porque eu acho que, como todos, né, que veio para o Brasil não são perfeitos, né? Nossas pistas não são bem sinalizadas, então em diversos momentos ele para de funcionar. Só que ele funciona muito melhor e por muito mais tempo do que o do Tigo, do que o Song Pro. E faz curva muito melhor, pessoal. Ó, se eu tirar a mão aqui, ó, ele vai lá na faixa, bate, volta, ó. Tem uma curvinha ali na frente, eu vou botar a mão aqui só porque ele vai reclamar, mas eu vou deixar ele fazer a curva para vocês verem, ó. Ó, vou ficar com a mão aqui perto só para pegar o volante, caso ele não consiga. Mas fazendo curva de forma excelente, pessoal. Vou só encostar aqui para ele continuar. Tem gente que bota o pezinho aqui, ó, ó, deu uma comida de faixa aqui, mas ele mesmo reduz a velocidade, entendeu? Então quando ele vê que não vai conseguir fazer a curva sozinho, ele já vai lá e breca, né, para não passar ali por uma situação de risco, né? Diferente do Song, do próprio BYD, do próprio Tigo. E diversas vezes de entrar em curva, eles não reduzem, pessoal. E Velocidade reduzida adiante. Às vezes eles não fazem a curva direita, eu sou obrigado a pisar no freio para eles não saírem, entendeu? E esse daqui pelo menos não. Quando ele tá querendo sair, ele não consegue fazer a curva, ele automaticamente breca ali e você consegue assumir o controle ali com mais segurança. Então, no meu ponto de vista, tá, pessoal, comparando aí o piloto adaptativo, o ADAS da Chery, né, da Caoa, né, contigo, e o ADAS da BYD, né, com aproximando-se de um Song pedágio, Plus, né, que foi a nossa experiência com o ADAS, né. Esse daqui, ele de longe é o melhor ADAS que a gente já testou, tá? E não só a questão do ADAS, questão de sensores, de limite de velocidade é de 40 km por hora. Você está excedendo o limite de velocidade. Será que a gente passou aqui pelo pedágio? Então, ele de uma forma geral, o tanto de sensores e configurações que pode fazer. Saia da rodovia. E o que eu achei fantástico nesse carro, pessoal, velocidade reduzida adiante, é a quantidade de sensores e de sistemas de segurança que esse carro tem. E é fantástico, tá? É autofrenagem, é assistência em faixa, aviso de faixa. Então ele tem personalizações que eu não vi, por exemplo, no Tigo, né? O Tigo ele tem muitas dessas funções, só que são funções muito genéricas, né? A assistência de frenagem dele você não consegue controlar, você não consegue informar se é um pedestre, né? Ou se é um carro, você não consegue distinguir, né, o que está acontecendo, os cenários. Esse daqui não, né? Se passar uma moto aqui, ele vai reconhecer que é uma moto. Se passar alguém ali na frente, ele vai reconhecer que é um pedestre, ele vai frear. Radar de velocidade à frente. Os radares e sensores desse carro aqui para o ADAS, eu acho que é muito mais completo, né? E eu ouso dizer até, pessoal, que se não fosse a legislação brasileira, com um software um pouco melhor, esse carro poderia ser 100% autônomo, né? Se não for um 100% autônomo, muito próximo, pela precisão, né, dos sensores desse carro, né? Isso a gente achou incrível viajando. Ó, tá numa curva aqui, ó, vamos ativar o piloto adaptativo aqui, ó. Vamos ver se ele vai, ó, pro névoa, ó. Dá 2 cliques aqui, piloto cruzeiro ativo, vamos devagarzinho aqui para ver se, ó, para cima aumenta a velocidade. Vamos ver se ele vai conseguir manter bem aqui a velocidade, ó. Ó, uma curvinha ali com névoa na frente, ó, pessoal. Vou mostrar para vocês ali, ó. Isso daqui, pessoal, pode salvar a sua vida aqui, hein? Em um dia com uma névoa, né, onde a gente não consegue mal enxergar a estrada. Você ter todo o suporte aqui do computador de bordo com os sensores, não só sensor de câmera, mas os radares também, né, que esse carro ele suporta, justamente para caso não tenha visão perfeita da câmera, ele consiga
né, tomar pequenas decisões ali só com o radar, né, de telemetria. E olha como está nevado, pessoal, como está aqui com essa névoa baixa aqui, né? Porque tá muito quente, daí chove, daí é certo, né, nessa horinha aqui, né, de quando o sol nasce, ter essa névoa. Mas, ó, vamos ver se ele vai fazer aquela curva ali com névoa, ó. Aqui perto, ó. Olha como ele faz as curvas perfeitas, pessoal. Vou só botar a mão aqui pra ele, que já vai reclamar, ó. Reclamou, botei a mão, tirei de novo. Tem muita gente que bota até aqueles pezinhos aqui, ó, só pra poder deixar, né? Eu prefiro ficar no controle, né? Gosto muito desse assistente de faixa, de piloto adaptativo em viagens longas. Viagens como essa, pessoal, para mim hoje é um diferencial. O ADAS, Radar de né, velocidade veículo, à frente. ele para mim deixou de ser uma mordomia, né, e virou para mim um item de segurança básica, né, porque é o tipo de coisa que uma viagem longa, por exemplo, como essa, né, por exemplo, praticamente 9 horas de viagem, até mais, né, com as paradas, a gente consiga ter uma certa tranquilidade, né, de que se a gente falhar em algum momento, ficar cansado, né, o carro ele vai conseguir assumir ali pra gente e vai conseguir trazer uma certa segurança, né, com relação não só ao como você dirige, mas também como as pessoas dirigem, porque esse carro ele tem esse sistema de petição também, né? Por exemplo, ele consegue ver se alguém atrás de você está vindo tão rápido e ele já te avisa, olha, possível colisão, né, para você desviar ou tomar alguma ação. Eu não sei se ele desvia automático, embora ele tenha ali uma opção de correção automática e desvio automático ali para evitar batida. Não sei se funciona, até porque eu não quero nem tentar, né, nem experimentar para ver se funciona, eu não tenho coragem, né, de fazer isso. Mas o sistema de frenagem a gente já testou, pessoal, e de fato funciona muito bem, né? Naquele trânsitozinho ali, às vezes você acelera ali, né, antes da hora, o carro da frente ainda não saiu, ele breca, né, e evita aquele acidentezinho chato, né? Engavetamento também, mesma coisa, ele tem sensor de engavetamento quando ele vê ali que os carros, eles ou tiveram parada abrupta, ele tem um sensor que ele calcula se ele vai conseguir parar, se ele não conseguir parar, ele joga para o lado o carro. E isso é também genial, né? Coisas que só, por exemplo, o ADAS da Tesla, BMW, né, tem, né, que é o desvio automático, né? O desvio automático, né, de batida, né, contra engavetamento. E esse carro aqui também conta com esse tipo de sensor, com esse tipo de segurança. É claro, é o tipo de coisa que dificilmente você vai ver alguém testando, pessoal. No máximo ali, né, na pista, com aqueles bonecos infláveis e tal. Mas na vida real aqui, quem é que teria coragem de fazer um teste disso? Deixa eu testar ali para ver se naquele engavetamento ele vai desviar. Eu não teria coragem. Bota aqui nos comentários aqui se você teria coragem de testar esse tipo de sensor. Mas é algo que a gente vê no manual, né? Vê no sistema também, que pode ser habilitado, desabilitado. E é por isso, pessoal, que eu considero, tá? Não só, né, como eu sempre disse, né, que eu falei, olha, de todos os carros, né, o que melhor tem a direção autônoma é o rabo. E eu falava isso sem mesmo ter o conhecimento do dia a dia, porque eu sou muito técnico, pessoal. Eu sou da área de tecnologia, então eu lia, né, lia o manual, via review, li a documentação técnica dos sensores. São sensores que são de altíssima qualidade, um módulo de processamento de imagem de altíssima qualidade. Então, só nos termos técnicos eu já via que ele era superior a qualquer um do mercado, só que a gente pega. E agora, na prática, eu consigo realmente comprovar isso, que é de fato ali comparando ali, né, como eu uso ali contigo e com o Song Pro. Esse é o melhor assistente de função, né, que eu já testei, beleza? Então, se tu tá com dúvida, ó, pega o carrinho, né, vai lá na GWM, faz um test drive, pede para dar uma ida em BRzinha, né, que você vai ver que eu não tô mentindo, é um carro muito acertado, né, com sensores muito acertados, né, te dá informação de tudo quanto é. Inclusive, se você ativar todos os sensores, sua viagem fica até cansativa de tanta informação que ele vai te dar no painel. Olha, corrija a faixa, você vai estar comendo faixa. Olha, cuidado que
tem um carro desgovernado vindo, né, à sua direita ali, né, fica atento, olha, ponto cego, ó, ligou a seta, ele dá aquele apitão para você não entrar errado. Então, alguns sensores ali, muitos até desligam porque realmente fica chato, né, ele cobrando aí toda hora. Mas é algo que te traz pro foco, né, que é a direção. E isso é bem bacana.